O tema dos nossos estudos de hoje será avaliação diagnóstica. Nós não vamos definir e falar sobre os tipos de avaliação. Nós vamos focar nesses estudos de hoje em avaliação diagnóstica. E para esse tema extremamente importante para nós, nós vamos utilizar das contribuições do nosso brasileiro maior defensor de avaliação como norteadora, o Cipriano Lucchesi. O Cipriano Lucchesi vai trazer para nós a definição de que a avaliação diagnóstica é um juízo de qualidade sobre os dados relevantes para a tomada de decisões. Ele vai especificar ainda que se a avaliação não trouxer um diagnóstico que possa contribuir para melhorar a aprendizagem, não houve avaliação. Então nós entendemos a avaliação como apenas saber qual nota o aluno tirou, em contrapartida com uma avaliação que vai nos dar um diagnóstico, que a partir deste diagnóstico nós podemos tomar uma decisão. Poxa, esse entendimento de avaliação diagnóstica, ele traz para nós uma tranquilidade, sobretudo quando nós atrelamos esse conceito de avaliação diagnóstica como uma norteadora para a tomada de decisão, com os conceitos da essência da BNCC. Quando a BNCC ela traz para nós que a avaliação ela deve considerar a formação integral do sujeito, ou seja, não só ler, escrever e fazer continha, considerando um sujeito, enxergando esse sujeito como ele é, um sujeito multidimensional, nós vamos então compreender que a avaliação ela precisa ser feita a partir dele e não uma avaliação que vá me trazer um ideal de sujeito. Poxa, isso pode parecer complexo, mas não é. Quando nós pensamos nas competências gerais da BNCC, e tem vídeo no canal, vocês podem procurar aqui, as 10 competências gerais da BNCC, quando nós compreendemos que a BNCC ela está focada nas 10 competências gerais e nas competências específicas de cada componente curricular, nós vamos entender que saiu, então, o foco tanto do ensino quanto da avaliação, saiu do conteúdo e passa a ser o foco nas competências. E não só a escola, não só o professor está tendo que compreender essa nova forma de avaliar. O próprio INEP tem esse documento aqui no site do INEP, que é muito interessante, que é um documento referência para as avaliações do SAEB. Portanto, o INEP, responsável pelas avaliações gerais, eles têm uma nova forma de elaborar essas avaliações, porque é muito complexo, sim, o debate sobre as avaliações. Por quê? E nós não discordamos disso, mas é bem importante nós ficarmos atentos a esses detalhes. Se eu estou dizendo que a avaliação precisa ser diagnóstica, ao mesmo tempo eu estou dizendo que é preciso considerar a singularidade, a subjetividade dos alunos, a forma sob a qual ele aprende ser diferente da outra forma do outro aprender, então eu vou compreender que eu posso avaliar o meu aluno numa perspectiva de formação integral de um sujeito multidimensional, que uns vão ser bons na prova escrita, outros poderão ser melhores nas provas orais ou de outra forma de apresentar. Então aí o professor vai dizer, eu posso fazer isso? Pode! Você pode fazer diversas formas de avaliar o seu aluno. O que importa é que ele vá aprender as competências que você sabe que você precisa trabalhar para que ele alcance.
considerando, para ficar mais claro ainda, as competências híbridas que vão nos mostrar, as que vão expressar a criatividade, as competências que vão proporcionar a capacidade leitora, a capacidade de solucionar problemas com criatividade, a capacidade de raciocínio lógico matemático, porque nós sabemos que se o aluno tem essas competências, ele consegue, ele tem maior facilidade para alcançar as demais. É começar primeiro das primeiras coisas, do mais simples para o mais complexo. Por quê? Pensando nesta hipótese de que, então, se eu na minha sala eu tenho e posso fazer vários tipos de avaliação, mas as avaliações do SAEB, por exemplo, virão avaliações padrão, a avaliação que é para o Brasil inteiro, ficaria como? Muita gente faz esse questionamento como se ele fosse antagônico. Não é. Esta avaliação geral, se nós sabemos, e aqui tem as matrizes, se nós sabemos que sob qual perspectiva será avaliado e que esta perspectiva são as competências, nós sabemos onde trabalhar essas competências. E se esses alunos adquirem essas competências, pode vir qualquer prova que ele vai dominar fazer essa prova. A grande questão o problema não é a avaliação. A questão é que nós temos que proporcionar aos alunos, e agora a gente pode até recorrer os 4 pilares da Unesco, que nos ajuda nessa compreensão de como trabalhar para que o aluno, então, aprenda e que vá bem nas provas. A Unesco ela vai trazer 4 pilares. Aprender a conhecer, alguns colocam como aprender a aprender também, que é para estimular a curiosidade, então nós precisamos estimular o aluno gostar de aprender e continuar aprendendo. Aprender a fazer, que é trazer para a prática aquilo que ele está aprendendo. Isso aumenta a possibilidade de aprendizagem. A terceira, aprender a conviver, porque nesse processo de fazer e descobrir, aprendendo a aprender as coisas de diversas formas, ele vai estar trabalhando junto, ele vai ser mais solidário, ele vai aprender com o outro, ele vai respeitar o outro. E por último, aprender a ser, que é o desenvolvimento do ser por completo, a partir da sua essência, a partir do seu potencial. Então, quando o aluno ele consegue alcançar essas 4 formas de aprendizagem, nós não precisamos preocupar com a prova, porque ele vai conseguir transferir aquilo que ele sabe para aquelas questões que estão sendo desafiadas, porque ele já não vai mais temer a prova, porque ele vai saber que aquela prova está contextualizada. E este período que nós estamos vivendo de distanciamento social, que esta pandemia trouxe, esse momento está apresentando para nós diversas lições. E uma das lições é a lição da oportunidade de fazer uma leitura da nossa realidade. Nós precisávamos parar esse sistema, pensar no sistema de avaliação, pensar na nossa forma de olhar para esta avaliação, para estas avaliações de cada aluno. Nós precisávamos avaliar as nossas aulas, porque nós sabemos que com essa parada tão longa, com essas propostas de atividades remotas que nós precisamos ver no que isso vai dar, por causa das desigualdades que são imensas no nosso país, principalmente no nosso estado. Então, nós estamos tendo uma oportunidade de uma mudança necessária no nosso olhar para a avaliação. Essa nossa avaliação, que é uma avaliação distante, que o professor está aqui e o aluno está lá, uma avaliação que infelizmente ela gera medo nas nossas crianças, ela gera uma ansiedade, não só para as crianças, para o jovem também. É uma avaliação que a função dela
é ainda para nota, para classificar o aluno e muitas vezes até expor o aluno. E ela não como um norte, mas esta avaliação com esse novo olhar que o Cipriano Lucchesi diz, outros autores também vêm falando muito, que a própria BNCC traz para nós, essa avaliação como um norte, essa avaliação como uma possibilidade de descobrir como eu vou, em que ponto eu devo mudar ou trocar os métodos para que o meu aluno aprenda, ela é necessária. É uma avaliação que ela vai considerar o olhar multidimensional, né? E nós precisamos então estabelecer lá na escola os critérios para como nós vamos avaliar esse aluno considerando estes fatores multidimensionais, como nós lidamos com o erro, porque ninguém é perfeito, todo mundo erra. E quando o aluno, principalmente a criança, erra na prova, parece que ela fez a coisa pior do mundo. E aí as crianças vão perdendo a coragem. Nós precisamos reforçar que nós todos erramos. O tempo inteiro a gente erra e que a gente não precisa ter medo. E é por isso que a gente precisa incentivar essa correção da prova de uma forma mais livre, que a gente possa rir porque que errou, que a gente possa valorizar quando ele acerta e ao mesmo tempo gerar um pensamento para descobrir por que ele errou. Talvez ele sabia, mas qual foi a dimensão que ele estava no momento, né? O que faltou, qual que foi o fator que fez com que na hora daquela avaliação ele não conseguiu comunicar aquela aprendizagem que ele tinha. Então essa consciência da aprendizagem, ela precisa ser colocada à frente, ela precisa ser colocada como uma proposta de ambos, o professor e o aluno, descobrir o que falta para aprender e não para classificar os alunos bons ou ruins, aptos ou não aptos, sabe ou não sabe. Portanto, a avaliação diagnóstica, quando nós voltarmos, todo mundo que nos conhece sabe a nossa defesa. O desejo seria assim, para tudo e alfabetiza. Mas a gente sabe que tem todo um contexto. Não dá para parar tudo e alfabetizar. Mas é preciso considerar a realidade que nós temos sim alunos no 6º, 7º, 8º, 9º sem alfabetizar. Então nós precisamos pegar esses números, identificar esses sujeitos que são esses alunos. Cada escola precisa ter esse empoderamento de saber fazer essa leitura da realidade, compreender que ela tem essa autonomia porque a BNCC dá essa autonomia, o PPP dá essa autonomia, e traçar um planejamento em cima da realidade de que os nossos alunos estão. E isso, tanto no ensino fundamental quanto na educação infantil. No ensino fundamental, nós precisamos pensar muito nessas competências, leitura, interpretação, lógico, matemático, resolução de problemas. Como é que meus alunos estão a partir destas questões? Elas é que puxam as outras. Não só português e matemática, todas as outras ali dentro para puxar essas competências. Na educação infantil, nós temos os procedimentos de volta, por exemplo, para avaliar, fantástico, porque nós teremos que ter rituais de higienização mais do que nunca. Esses rituais de higienização, por exemplo, eles estão contidos nos direitos de aprendizagem, nos campos de experiência. Então, a partir dele, teremos todos os desdobramentos para continuar o nosso trabalho, mas nós podemos avaliar a partir deles. Então, nós temos esses nortes. Tendo esses nortes teóricos, observamos as avaliações diagnósticas, o nosso trabalho, então, será para recuperar esses alunos a partir deles mesmos, não a partir de um ideal coletivo, porque isso a gente não vai conseguir jamais. E isso tudo é considerar o sujeito. Portanto, trabalhar o currículo socioemocional não é só porque é lei, mas é porque nós todos somos sujeitos. E nesse momento nós estamos todos
sendo sujeitos de uma história que está incerta e que vai requerer de nós mais do que notas, mais do que diplomas, mais do que informação. Está requerendo de nós humanidade. Tenhamos humanidade e sejamos capazes de contribuir para que os nossos alunos também tenham humanidade. É muito mais importante pensarmos em avaliações diagnósticas para conhecermos o sujeito e contribuirmos para que esse sujeito faça o melhor que ele possa na sociedade, do que pensar nas notas que eles tiraram ou não. Não vamos preocupar com essas notas. Vamos preocupar com a nossa sociedade, que precisa cada vez mais de sujeitos capazes de transformá-la numa sociedade mais humana. Vamos conversar muito mais sobre avaliação diagnóstica, mas pensem bastante nos conceitos do Cipriano Lucchesi, pesquisem, porque ele tem muito a nos ajudar também. Tchau, tchau. Até a próxima.